Entre os inúmeros ditados populares, há um deles que se destaca: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Em particular, eu não gosto desse ditado. Por quê? Porque na realidade, os conselhos que foram deixados para nós são para nos orientar, para nos instruir e para nos ajudar a enxergar a vida, a enxergar o mundo de uma forma bem melhor. E principalmente quando nós olhamos para alguns livros, e principalmente a Bíblia, a gente encontra conselhos que realmente traz para nós princípios. E a maioria desses princípios são princípios para a eternidade. Quando eu olho para o 5º mandamento da lei de Deus, lá está escrito: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Qualquer pessoa que consegue observar o mundo, vê de forma muito clara que esse é um conselho, apesar de ser caracterizado como mandamento, é um conselho de Deus para os filhos. Honra o seu pai e honra a sua mãe. Quando nós olhamos para os filhos que realmente despreza o conselho do pai, que despreza a instrução da mãe, a gente percebe como as suas vidas são ceifadas precocemente. Não precisa ler, não precisa assistir muita coisa, não precisa ser muito erudito, muito entendido para ver e entender essas coisas. Existe uma grande bênção para aqueles filhos que crescem em harmonia com os seus pais. Eu ouso a dizer que a grande maioria dos problemas que a humanidade enfrenta no momento é decorrente da violação desse conselho, desse princípio que o Eterno deixou para cada um de nós. Quando os filhos deixam de ouvir os seus pais, quando os filhos começam a tomar as rédeas do próprio destino ao bel prazer, eu penso dessa maneira, eu quero dessa maneira. O meu pai já é ultrapassado, as ideias dele é do século passado. Os filhos agora começam a tomar caminhos indicados pela sua própria consciência, pela sua própria arrogância, pela sua própria vaidade. E o que acontece? Desastre em cima de desastre. Ao olharmos para a literatura mundial, nos deparamos com diversos autores e livros para os mais diversos assuntos. E muitas vezes, quando nos debruçamos sobre um livro para ler, nós ficamos perplexos diante de tanta sabedoria, de tanto conhecimento, de tantos insights, de tantos códigos que esses autores conseguem colocar em seus livros. Às vezes, é preciso apenas uma frase para que a nossa vida tome um rumo, tome um sentido diferente. Eu não vou citar aqui nenhum nome, mas você sabe aquele livro que você leu, que mexeu com a sua vida e mudou o rumo da sua história. Mas dentre todos esses autores, eu quero citar o mais sábio deles, o sábio Salomão. Filho do rei Davi, ele foi rei em Israel. Ele governou o seu reinado com tanta sabedoria que durante 40 anos não houve guerra em Jerusalém. Ele conseguiu promover a paz, promoveu uma relação harmoniosa com os reinos vizinhos e ele estabeleceu um reino de poder, de riqueza e de prosperidade. E Salomão, através do experimento, através da curiosidade, através da busca e através da sabedoria que ele recebeu de Deus, ele nos deixou inúmeros conselhos. E o livro de Provérbios está recheado desses conselhos que tratam dos mais diversos assuntos para o crescimento pessoal, para o crescimento em família e para o crescimento em sociedade. Eu decidi, há algum tempo atrás, a ler Provérbios por 31 vezes. Provérbios tem 31 capítulos. Eu coloquei no meu coração, eu vou ler um capítulo todo dia por 31 vezes. Estou lendo pela 6ª vez. Quanta coisa estupenda eu tenho aprendido. Mas existe algo que mexeu muito comigo.
Quando eu olho para os 7 primeiros capítulos de Provérbios, sabe o que tem lá? Cada capítulo começa exatamente com a expressão filho meu. Ou seja, Salomão, na imensa sabedoria que ele usou, sabedoria essa dada por Deus, ele simplesmente começa o livro de Provérbios com a expressão filho meu. E é impressionante que nos 7 primeiros capítulos está exatamente essa expressão inicial, filho meu. Ou seja, para cada dia da semana, Deus deixa um conselho para os filhos. E eu quero revisar com você agora cada um desses conselhos. Preste muita atenção. Não é um conselho de um invejoso. Não é um conselho de um vizinho que fica se metendo da sua vida. Não é um conselho daquele parente que nada deu certo para ele e ele fica tentando atrapalhar os seus planos. São conselhos do Eterno para nós, filhos. Reveja comigo cada um desses conselhos a partir de agora. Em Provérbios capítulo 1, dos versos 1 ao 7, nós temos ali uma apresentação do que o livro realmente vai falar. No verso 8, veja só, começa a sequência que eu falei para vocês anteriormente. Escutem com muita atenção. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Quando nós chegamos em Provérbios capítulo 2, verso 1, está dizendo: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazerem atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. No capítulo 3, a partir do verso 1, vem mais um conselho poderoso. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Perceba que esse verso aqui, ele está totalmente ligado com o 5º mandamento, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. No capítulo 4 diz: ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atento para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando nós chegamos no capítulo 5, lá diz: filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina os seus ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Quando nós chegamos aqui no capítulo 6, Salomão dá um conselho sensacional. É um conselho que vai preparar o filho para a juventude, para a fase adulta, quando realmente nós temos que assumir responsabilidades maiores e nos tornar donos da nossa própria vida. É quando nós começamos a deixar o ninho e partir para um voo maior, para uma experiência maior. Veja só, Provérbios 6:1 diz: filho meu, se ficardes por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado como o que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isso, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. E finalizando aqui com o capítulo 7, do verso 1 até o verso 3, nós temos aqui uma mensagem muito poderosa que diz: filho meu,
Guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Será por acaso que Salomão começa o livro de Provérbios trazendo conselho para os filhos? Não. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, você vai perceber que os 3 primeiros, eles apontam a nossa relação com Deus. O 4º mandamento, ele é uma mescla da nossa relação com Deus e com o próximo. E quando nós começamos do 5º ao 10º mandamento, é impressionante. É a nossa relação com o próximo. E quando Deus quer falar com os seus filhos, como que ele começa no 5º mandamento? Exatamente dando um conselho para os filhos. E Salomão agora, totalmente movido pela sabedoria divina, ao começar o livro de Provérbios, ele começa exatamente deixando o conselho para os filhos. E como vocês perceberam, são conselhos que tratam dos mais diversos assuntos. E ali coloca a importância dos filhos estarem atentos aos ensinos do pai, às instruções da mãe. Hoje, quando nós olhamos para o nosso mundo totalmente de ponta cabeça, a gente percebe o quê? Por trás de todas as mazelas da sociedade, por trás de tudo de ruim que está acontecendo, a figura mais imponente que nós vemos são exatamente famílias destruídas, famílias desestruturadas. E por que isso acontece? Porque os filhos não têm ouvido a instrução dos seus pais. Mas aí você pode dizer, mas Rafael, hoje os pais estão mais despreparados do que os filhos. Eu concordo com você. Eu fui professor há muito tempo, ainda sou professor, não estou mais em uma instituição escolar, mas a minha vida é ensinar. E o que eu já percebi em muitas situações? Muitas vezes ao conversar com a família, você percebe que o controle da casa não está na mão dos pais, está na mão dos filhos. E esse problema não é de agora, é um problema que vem se arrastando de muito e muito tempo. À medida que a sociedade foi avançando, os pais foram perdendo o seu posicionamento e os filhos ganhando uma certa imponência, um certo poder que não deviam e que não mereciam. E hoje a sociedade tem colhido cada vez mais esses frutos desastrosos da desorganização familiar. Hoje, quando nós olhamos para a sociedade, é muito fácil ver pais totalmente despreparados. E por que eles estão despreparados? Porque, na realidade, foram filhos equivocados, foram filhos despreparados, porque não ouviram os seus pais. Como eu já disse, é algo que vem de uma longa data. Será que ainda dá para consertar? Ah, não sei. A sociedade como um todo não. Mas na sua casa pode ser diferente. Você, filho, pode adotar uma postura diferente. Você, pai que me ouve, que talvez não tenha tirado um tempo especial para educar, para corrigir, para instruir o seu filho, faça isso. Talvez você não consiga salvar o mundo, mas você consiga salvar a sua família. Na sociedade capitalista que nós estamos vivendo hoje, vive-se uma corrida desenfreada em busca do prazer, em busca da riqueza, em busca de tantas ilusões. E muitas vezes nós estamos sacrificando o que de mais precioso que nós temos, a nossa família. E por que não dizer o que de ainda mais precioso que nós temos, os nossos filhos? E voltando às considerações iniciais quando eu falei sobre o ditado: se conselho fosse bom, se vendia, não se dava. Não, eu não posso concordar com esse ditado, porque na realidade, quando nós enxergamos, não só na Bíblia, mas diante da escrita de tantos escritores que já passaram por aqui e que ainda existem, o conselho para os filhos é: filhos, ouça o conselho dos seus pais, ouça a instrução de sua mãe. E eu quero falar uma coisa para vocês aqui agora. Todos vocês que estão me ouvindo, quem de vocês
que nunca falou ou pensou da seguinte maneira: ah, se eu tivesse ouvido aquilo que meu pai me disse. Ah, se eu tivesse dado atenção àquele conselho que a minha mãe me disse. Todos nós, por mais que estejamos bem, por mais que tenhamos uma vida equilibrada, em algum momento nós ignoramos a instrução de nossos pais. E muitos de nós pagamos caro por isso. Alguns pagaram até mesmo com a própria vida. Alguns estão em cadeira de roda. Alguns estão em prisão. Outros estão em hospitais. Outros estão vegetando em cima de uma cama. Por quê? Por não ouvir a instrução dos seus pais. Para você, pai, que está me assistindo, me ouvindo nesse momento, eu quero te dizer exatamente: busque estar mais perto dos seus filhos. Instrua-os da melhor maneira possível para que sejam homens e mulheres de valor. E para vocês, filhos, que me ouvem nesse instante, ouça os ensinamentos do teu pai. Ouça as instruções de tua mãe. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, nós vemos ao mesmo tempo Deus falando com nós, seus filhos, e nós vemos ao mesmo tempo pais falando para os seus filhos. Mesmo que aí na sua casa a coisa esteja um pouco desordenada, ainda é tempo de colocar a sua casa em ordem. Desenvolva a amizade com seus filhos. Desenvolva a empatia na sua família. Busquem momentos aprazíveis, com muito, com pouco ou com nada de dinheiro. É possível sim criar momentos onde a confiança, onde a amizade seja desenvolvida no seio familiar. E eu finalizo essa reflexão dizendo: filhos, querem viver mais? Querem ter mais sucesso na vida? Querem viver de uma forma mais completa? Querem experimentar a verdadeira felicidade? Bem, não tem outro conselho que eu poderia te dar. Eu não vou te vender, porque eu sei que esse conselho, se você segui-lo da melhor maneira possível, você vai alcançar tudo que eu acabei de te falar. Ouça os seus pais. Seja amigo dos seus pais. Por mais que o seu pai e sua mãe sejam pessoas simples, talvez até sejam analfabetos, não tem problema. A experiência de vida que eles adquiriram, mesmo sendo analfabetos, é muito maior do que o que você conquistou até agora. Filhos, encarecidamente, ouçam os seus pais. Eles sempre vão procurar o melhor para a vida de vocês. As instruções, o conhecimento, as experiências que eles viveram até aqui, se você permitir que elas sejam compartilhadas com você, elas vão te livrar de situações desastrosas que podem te levar para buracos difíceis de sair. E assim como Salomão um dia fez, em um certo momento, Salomão teve a oportunidade de pedir para Deus algo, e ele pediu para Deus sabedoria. É o voto mais sincero que eu faço para você. Busque sabedoria de Deus. Busque ordenar a sua vida. Ouça o seu pai, ouça a sua mãe. A vocês, pais, ouça o Pai do céu. São muitos conselhos espalhados para cada um de nós, para que possamos crescer, para que possamos viver uma vida diferente aqui nessa terra. Eu fico aqui torcendo para que Deus abençoe a sua casa, para que Deus traga prosperidade e paz para a sua família, que a sua casa seja uma casa de bênção, que a sua família seja uma família diferenciada, onde todos possam ver a harmonia, a paz, o crescimento, a prosperidade. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e até a nossa próxima reflexão. Se esse vídeo foi relevante para a sua vida, para a sua família, não saia sem deixar o seu like. Deixe o seu comentário sobre o assunto abordado. Compartilhe também com pessoas que você ama e com pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Fazendo assim, mais pessoas serão abençoadas e poderão refletir sobre decisões que precisam tomar para tornar a sua vida mais próspera e mais feliz.